Ok, então agora oficialmente, boa noite a todos e todas. Estamos então aí retomando as atividades do grupo de pesquisa, embora nós não paramos, só mudamos o dia, né? A nossa reunião geralmente ela é colocada sempre na terceira terça-feira do mês, né? Na primeira terça-feira nós temos laboratório de teologia, na segunda laboratório de ciência da religião, perdão. Na terceira o grupo de pesquisa e na quarta a live do curso de teologia. Tá? Hoje, então, nós optamos por ter o grupo de pesquisa, justamente porque saiu o resultado do PIC, né, do pessoal aí que estava concorrendo, e para nós direcionarmos como vão ser as pesquisas. No geral, a gente fala que as pesquisas agora, né, para valer mesmo, as pesquisas vão começar agora. Então, assim, na UniCV, nós temos 2 roteiros aí para quem também está começando aí, tendo a primeira experiência com o grupo de pesquisa. Nós temos 2 roteiros. A UniCV, ela tem um grupo de um projeto que é chamado PIC, né, que é um Programa Institucional de Iniciação Científica. O PIC, o aluno, então, ele consegue participar do PIC, ele tem com bolsa e sem bolsa, né? A ideia do Programa Institucional de Pesquisa é justamente viabilizar aí, essa área dentro do aperfeiçoamento profissional. Tá? São poucas bolsas também, não há muitas bolsas, né? Geralmente são as 3 ou 4 bolsas no máximo aí que são liberadas, geralmente uma por curso, né? Então não é muita coisa não. Em todo caso, a instituição também permite que faça pesquisa sem bolsa, ou então, no nosso caso aqui, pelo grupo de pesquisa também. Né? Então, aqui o nosso é um grupo de pesquisa que pode justamente fazer pesquisa e também pode publicar. Tá? Inclusive, já temos um trabalho publicado de aluno aí do grupo de pesquisas aí da turma do ano retrasado, né? Não necessariamente vinculado ao projeto de iniciação científica. Isso por quê? Porque o projeto de iniciação científica geralmente é uma concorrência, envolve vários alunos e tal. Qual que é a diferença? O projeto de pesquisa institucional, você vai entrar como iniciação científica. Tá? E no grupo de pesquisa entra como projeto do grupo de pesquisa. Tanto na iniciação científica, como no grupo de pesquisa, o projeto ele vai ser em parceria com o orientador. Sempre vai ser o aluno e o orientador que vão fazer o projeto e a publicação. Tá? Então, assim, na UniCV tem 2 roteiros. Um que acabou agora, na começo, finalzinho de julho, né? Então ele abre a inscrição em abril e termina em julho. E começa a pesquisa de agosto, agora, primeira semana de agosto até a primeira semana de julho do ano que vem. Então esse é um roteiro de pesquisa. O outro roteiro de pesquisa, isso da iniciação científica, é um roteiro que começa em dezembro, desculpa, a inscrição começa em outubro e termina em dezembro, e a pesquisa começa em janeiro até dezembro do ano que vem. Então esses são os institucionais, né, que são chamados PIC. Pelo grupo de pesquisa, não. Pelo grupo de pesquisa, aí é contínuo, não tem essa necessidade de avaliação, não tem essa necessidade institucional, tá? A diferença é que no teu Lattes não vai constar como iniciação científica, vai constar só como grupo de pesquisa, participação em grupo de pesquisa, e o artigo que você publicar. A diferença é que quem está no PIC, aí além do grupo de pesquisa e do artigo, também recebe o certificado de iniciação científica. Tá? Na prática, nós fazemos no grupo de pesquisa a mesma coisa que se faz no grupo de iniciação científica. O nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa em iniciação científica na área de humanidades, tá? Então tem gente fazendo pesquisa de filosofia, de história, de sociologia, de artes, né? Então tem várias áreas aí que estão participando com trabalhos e projetos de pesquisa. Por que é importante o projeto de pesquisa? Porque ele profissionaliza melhor, principalmente quem vai atuar na docência.
Porque no projeto de pesquisa é um espaço em que você realmente vai atrás, você estuda, você vai lá a campo, se for caso de pesquisa de campo, faz levantamento de dados, seleção de material. Então você vai estar aprendendo um monte de questões que são relacionadas à especificidade da ciência. Então nós vamos ter aqui reuniões uma vez por mês, e nas nossas reuniões, como é a de hoje, a gente faz sempre uma apresentação da iniciação científica e depois ouve os trabalhos dos alunos, para saber quem está pesquisando, que tipo de pesquisa está sendo realizada, né? E fazemos orientações aqui e também, claro, por e-mail também. Aluno, professor, tem uma dúvida, manda, e aí a gente vai estar ajudando também nos e-mails aí com orientação. Tá? Então, em linhas gerais, principalmente para quem está uma primeira vez no grupo e conhecendo, para quem serve o grupo de pesquisa, para qualquer um que quiser. Então, professor, eu quero vir aqui só para ouvir, para conhecer, para participar. Posso também? Pode. Aí você entra como visitante no grupo de pesquisa. Tá? O grupo de pesquisa ele tem uma lista de chamada, tá? E ele atribui carga horária para aqueles que têm mais de 75% de presença. Então, até o final da aula eu passo aqui, até o final do encontro, eu passo a lista de chamada, você coloca lá o teu nome, a sua presença, que aí, se tiver mais de 75% aí no final do ano letivo, aí sim a instituição fornece certificado de participação em atividade extracurricular no grupo de pesquisa. Tá? Também pode usar aí no curso para abater horas. Mas a grande vantagem da pesquisa é geralmente sua, né? É o fato de você sentar, ir atrás e desenvolver, então, a pesquisa em uma determinada área. Depois não é só pesquisa. O que é a pesquisa? A pesquisa ela tem 3 espaços, né? Primeiro é a pesquisa mesmo. Levantamento de dados, que aí você vai atrás de artigo científico, livro, vai atrás de observação prática, se for uma observação. Se for. Ah, legal, a Paula falou até a primeira vez, estou vendo aqui agora. Fica à vontade, tranquilo, tá? Então você vai fazer observação, isso aí tudo funciona, então, como forma de levantar dados. Mas levantar dados é só o primeiro passo. O segundo passo é organizar esses dados de forma que você possa usar numa pesquisa. Aí nós vamos aprender método de seleção de dados, né, onde você vai selecionar aquilo que vai usar. E o terceiro momento é o de escrita. É o de escrita. Então vocês vão ver que na pesquisa científica, que é esse aprofundamento, ele envolve sempre essa percepção de pesquisa, ele vai envolver, então, análise e seleção de dados e escrita. Então, assim, de cara, eu digo para vocês que quem vai trabalhar com pesquisa científica, com iniciação científica, vai fazer o seguinte, vai ter que trabalhar. A ideia é ler, estudar e pesquisar. Tá? Sempre falo para os alunos que a iniciação científica é o começo da carreira acadêmica de quem quer ser professor. Porque quem trabalha na área de humanidades, 80%, 90% querem ou pretendem atuar como professores. Então, para quem pensa em atuar como professor, a carreira científica, conhecer como funciona o pensamento, organizar, aprender a escrita científica, aí é fundamental para que crie esse desenvolvimento. Eu tinha visto o Júlio, está por aí, Júlio? Acho que o Júlio está por aqui. Opa, o Júlio aí acabou de passar ano passado pelo projeto de iniciação e nós publicamos aí, mandei para publicação, né, Júlio? Estamos aguardando ainda a resposta da revista. Aí eu só vou pedir para o Júlio aí dar uma palhinha rapidinha para vocês ouvirem aí como foi a experiência dele. Você pode, Júlio? Posso, claro. Eu comecei ano passado, eu comecei já no comecinho do ano com o professor. Foi meu primeiro artigo, então, primeiro trabalho científico que eu faço, né? Sou das ciências da religião, eu estou no semestre 5, comecei em 2023, eu já entrei com essa mentalidade de querer já abraçar a área científica, né? O projeto com o professor Eduardo é bem dinâmico, então o professor ele realmente guia a gente muito bem. Nos encontros a gente consegue ter uma comunicação muito boa e a gente consegue se organizar bem com base no que a gente vai trazendo ao longo desse intervalo de tempo. Então fica bem, como é que eu vou dizer, organizado no sentido de, tipo, você sabe que você tem alguma coisa ali para trazer no dia, conforme você vai construindo isso pelos intervalos das comunicações, te deixa com, como é que eu vou dizer,
te faz ver melhor assim o trabalho crescendo, né? Então é muito satisfatório ver desde o começo você rascunhando o trabalho até a última parte, quando você vai enviar para a publicação, é muito satisfatório. O trabalho de pesquisa, para mim, é a parte mais legal, a parte de levantamento, né? Eu, pelo menos, fiz levantamento bibliográfico, então eu gostei muito dessa parte. Escrever mesmo, assim, tomou a maior parte do tempo, foi quase aí 1 ano, né, professor, para terminar. Uhum. Entre idas e vindas, mudanças, correções, mas no final deu tudo certo, e eu gostei bastante, foi uma experiência legal, e eu tô querendo começar, inclusive, mais um, professor, eu vim hoje justamente para discutir isso com você, que eu quero já legal, isso aí. começar mais Faz um pouco de propaganda do seu trabalho, fala pro povo aí qual que é a sua área, qual que você pesquisou. Eu tenho uns slides aqui, se você quiser que eu mostre, professor, que eu levei para o simpósio da FTSA essa semana. Deixa eu pegar aqui. Pode apresentar aí rapidinho para o pessoal dar uma olhada, não tem problema. Eu deixei eles bem simples, assim, os slides, porque lá a gente tinha pouco tempo, né? Uhum. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho que eu fiz com o professor. E como é que foi a recepção lá no simpósio, Júlio? Foi bem legal, o pessoal elogiou bastante. Deu bem certo. Eu gostei dos trabalhos que eu apresentei também. Eu só pedi para eles me apresentarem, para eles me moverem para o sábado, que eles tinham me colocado para sexta e eu não pude. Mas de resto foi tudo tranquilo. Aqui no slide esse é o trabalho que a gente fez, né? Essa aqui foi a temática. Como eu falei, eu sou das ciências da religião, mas eu entrei nessa área com um foco muito específico em mitologias, né? E religiões também, né? Porque uma coisa engloba a outra. Mas principalmente em monstros mitológicos, esse é o meu maior foco, né? Essa simbologia, etc. É isso que eu vim trabalhando com o professor nesse meio tempo. Então, quando eu comecei o trabalho, eu já tinha isso em mente. Eu acho que isso é uma coisa interessante de passar. O artigo científico é um recorte, né? A gente nunca vai conseguir fazer muita coisa no artigo. Então, a gente tem que ter um foco muito fixo no começo, que é uma coisa que eu aprendi meio que na dor, porque eu tinha muitas ideias e eu tive que focar. Então, eu já sei que meu foco de pesquisa é esse, então todo artigo que eu fizer eu vou estar um pouco embasado nisso. Então, esse é meu foco primário. Nesse caso, a gente pegou as narrativas míticas com o amparo da natureza, né? Que a problemática do artigo é muito simples, né? É sobre com a situação que a gente vive atualmente, né, climática, e como talvez mitologias antigas, esses monstros míticos, eles traziam uma informação relevante, né, um conhecimento relevante sobre esse caso, como a gente poderia usar isso para trazer algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento, né? Mais para frente, depois, até eu acabei não incluindo isso no artigo, professor, mas nas pesquisas para o meu próximo, eu esbarrei numa frase do Nietzsche, né, de uma obra que ele defendia os mitos como uma forma de guiar os nossos valores e sentidos de uma forma menos fria, né? E indiretamente, eu acabei não usando Nietzsche nesse artigo, a gente citou ele lá, mas não foi nesse específico, indiretamente eu usei essa base, é a mesma ideia, né? E aí, para esse trabalho, a gente escolheu, né, a gente usou a metodologia bibliográfica, a gente trouxe 2 monstros específicos de 2 culturas muito distintas, mas que tem uma problemática similar, né? Eu trouxe o Humbaba da mitologia mesopotâmica, de longe esse foi o que mais deu trabalho para pesquisar, e o Boitatá da nossa cosmologia brasileira, não vou falar mitologia brasileira, porque isso envolve outras coisas, mas da cosmologia da cultura brasileira, né? E quando a gente analisa esses 2 mitos separados por quase 4.000 anos, né, a gente vê que os dois têm uma fundação muito similar, né? Eles têm algo em comum, eles são feitos como uma manifestação de conhecimento, de uma verdade sobre a nossa relação com a natureza. E aí a gente desenvolveu, em cima disso, esse estudo, né? O Humbaba a gente trouxe aqui, eu separei nos slides aqui o que a gente falou um pouco de cada um, né? No caso do Humbaba, sobre a mitologia mesopotâmica, de onde ele veio, o que ele fazia. Ele era um guardião de uma floresta muito importante, sagrada, né? E ele é morto pelo herói da história, que é um humano, semideus, né? Que quer usar esses recursos para autopromoção, né? Para expansão egoísta, né? Mas a morte dele acaba sendo um gatilho que vai desandar em um monte das maiores tragédias que vão acontecer na história, né? E no fim, vai dar uma volta toda e o protagonista vai se tocar de que, no fim das contas, ele volta para o mesmo ponto de que você não pode lutar contra o curso natural das coisas, né?
O Boitatá é um pouco diferente, né? Ele não tem uma cosmologia própria, né? Ele não tem uma cosmogonia dele, a gente não tem uma história dele, né? Mas ele é uma manifestação, né, cultural. Ele foi um dos primeiros monstros que a gente, dos primeiros monstros fantásticos, né? Aí que tá, a gente não tem muito um nome para generalizar. Algumas pessoas podem chamar de fantásticos, criaturas míticas, né, espíritos. Eu gosto de chamar demônios. Eu gosto de chamar de monstros, visagens, espíritos. No caso do Boitatá, ele é isso, né? Ele não tem nenhuma backstory de um deus. Ele foi uma das primeiras criaturas que a gente registrou, mas ele passou a ser visto como um guardião posteriormente, na época colonial já quando ela já estava bem avançada no século XIX. A gente não sabe se foi uma invenção de um autor ou se ele realmente aglutinou aquilo, o fato é que pegou e começou a ser acreditado, né? E a crença para a dissolução de um mito é muito importante, né? Então é por isso que o Boitatá acabei escolhendo ele. Ele também é sobre a proteção da natureza, mas ele é sobre a proteção de um bioma específico da natureza, né? E eu acho legal porque o Brasil tem vários biomas, a gente tem essa particularidade. Eu acho que ele representa bem isso. E a conclusão é que os mitos são como recipientes ideológicos e culturais e não como fabulações fictícias, né? Eles estão reflexos e símbolos da natureza humana e trazem sabedorias e ciências que são geralmente ignoradas pelo iluminismo e positivismo moderno, né? No artigo, eu não sei se chegou aí para a parte final, mas eu lembro que eu comentei que a ciência é como se fosse um prisma, né? Então você tem várias camadas de conhecimento. Teve um trabalho que não passou para a parte final, que eu cheguei a mostrar para o professor, eu acho, por exemplo, que é sobre um trabalho que fazem lá na Amazônia, eu gostei bastante, eu acabei lendo o trabalho dessa moça completo, em que os cientistas eles utilizam a mitologia dos povos indígenas que vivem nos ribeirinhos ali, né, para entender melhor a proteção dos peixes-boi da região. Então, utilizando esse conhecimento, eles conseguem trazer estratégias para a preservação dessa espécie, né? E aqui os agradecimentos. Cheguei a agradecer você, professor Eduardo, só que você não estava no dia, mas fica aí o agradecimento posterior. E foi isso, gente. Esse foi o trabalho que a gente produziu aí. Deu muito orgulho, gostei bastante. Não vejo a hora dele sair, estou bastante ansioso. E queria agradecer de novo, professor, por ter me guiado aí nessa primeira experiência. Foi uma aventura e logo mais tem outra. Beleza, é isso aí mesmo. E nós mandamos, eu não lembro para qual faculdade que foi para... Revista Ágora, né? Revista Ágora, isso. Revista Ágora, que ela já é mais específica, ela trabalha com história, cultura, sim, geografia. Eu achei que ela estava bem no eixo do que você precisa. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Professor, eu tô com esse dilema que até quando eu tô pesquisando sobre os tópicos, eu tenho muita dificuldade de achar material. Parece que é um campo muito ainda aberto, assim. Só uma faca de dois gumes, né? Legal, porque você vai trazer algo novo, mas também é mais difícil, né? E obrigado, Bianca. Muito obrigado. Falou. Então, assim, percebe assim que é gostoso, gente, é um trabalho, né? E tem desenvolvimento, tem gente que depois pode desenvolver, fazer pesquisa. Quando você vai mandar para um mestrado, né? O projeto científico, a iniciação científica, a escrita, a pesquisa é fundamental para quem quer fazer um mestrado, né? Então tem que pegar. Isso já é um preparatório. Você vai chegar no mestrado, vai para uma entrevista, você já vai mandar um projeto mais bem elaborado, né? Você já tendo um artigo publicado, você já pode enviar o artigo junto com a proposta de mestrado para ser avaliado que você tem experiência com escrita científica, né? E o seu artigo vai pesar na hora da inscrição no mestrado, então é importante. Inclusive, algumas faculdades pontuam, né? Inscrição de mestrado, e já na inscrição já pontuam os artigos e pesquisas realizadas pelo interessado em fazer mestrado. Então, é bem relevante nesse ponto, tá? Outra coisa que acontece, então, durante esse período do grupo de pesquisa é justamente o que o Júlio falou, que é a participação em congressos. Nós recomendamos que participem em congressos em outras instituições. A Helene está falando, também quero fazer um artigo, mas não sei por onde começar. Vamos chegar lá, calma, Helena, calma. Vamos chegar nisso aí. Mas, assim, a princípio, voltando aqui, só o que nós estamos falando, né, que você ainda tem que participar de congressos, essa é outra parte muito legal, né, que você consegue estar num grupo de outros pesquisadores, e com esses pesquisadores, então, apresentar a sua pesquisa, jogar isso para o debate em grupo, ouvir a opinião de outros colegas, e isso pode ser feito em diversas universidades no Brasil, né? Não só, até fora do país, se o caso você tiver aí habilidade aí com outra língua, né?
Sim, Júlio, pode falar. É só acrescentar, professor, que eu nunca fui num simpósio presencial, né, num evento presencial. Mas como hoje em dia a gente tem essa liberdade de fazer muita coisa online, às vezes, por exemplo, faculdades de vários estados têm essa abertura. E às vezes é legal você ir em faculdades que não são muito que não estão muito no seu escopo, porque às vezes você acaba gerando ali um caldeirão de ideias, né? Por exemplo, a FTSA que eu fui, é uma faculdade de teologia, que já não é minha área, mas eu levei um trabalho lá e gerou uma discussão, uma interação. E isso é muito legal. Eu acho que é uma coisa a acrescentar legal também desse evento. Não, e é isso mesmo, né? Que dependendo do trabalho, você pode fazer diálogo, né? Eu participo em congressos nas minhas áreas, né? Eu tenho formação em sociologia, filosofia e ciência da religião e teologia. Então, eu estou sempre nesses 4 congressos aí, eu estou sempre atuando neles. Então, sempre abre uma discussão interdisciplinar e é muito rico. Tá? Então, junto com o Júlio, já tem alguns colegas que apresentaram o projeto e nós estávamos esperando sair o resultado do PIC, e saiu, né? O PIC eu não sei ainda o que aconteceu esse ano, geralmente o PIC aprova vários casos, mas esse ano acho que nós não conseguimos aprovar, não saiu nenhum aprovado, só a Bianca, que ficou na fila de espera, né, Bianca? Acho que é isso daí. Mas, como eu digo assim, não esmoreçam, né? Não é porque não aprovou lá o PIC que eu não vou fazer o projeto. Né? Agora, se você estava querendo fazer o PIC para ganhar a bolsa, aí tudo bem, né? Aí não posso fazer nada. Mas se a intenção do projeto que você está querendo escrever, pesquisar, é realmente ter conhecimento, pesquisar, chegar a vias de fato, poder ter o artigo publicado com seu nome, então a gente pode continuar junto, porque o objetivo do programa de pesquisa é esse. Ok. Aí tem gente que até já fez, né? A Paula está também falando da administração. Acho que foi ela que comentou aqui também que já fez um trabalho de pesquisa. Alguém comentou aqui também no chat. Ok, na área de administração. Isso aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Vamos fazer assim, então. Vou abrir agora rapidinho para nós ouvirmos aqueles que já estão com o projeto iniciado, para nós acertarmos as demandas. E aqueles que têm interesse em começar um projeto, e terminamos com perguntas e dúvidas gerais. Tá? Então vamos abrir agora para aqueles que já estão com o projeto em andamento. O que eu vou fazer agora, professor? Saiu a resposta do PIC. Continuo, não continuo? Aí faz assim, só levanta a mãozinha aí para a gente ter uma ordem, para que nós possamos, então, dar início aqui nesse momento mais de orientação. Pode abrir, Bianca, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Eu vou continuar com o meu projeto sobre o pensamento decolonial na educação quilombola. Ainda não tenho novidades sobre o meu projeto, eu ainda não comecei a escrever. Eu queria falar só que para o meu currículo Lattes, eu estou participando de um projeto que é em grupo, que chama Debate na Mesa com outros universitários. Então, vai ser uma coisa que eu vou colocar no meu currículo lá. Também me inscrevi para um evento que vai acontecer, acho que é em novembro, e também vou poder colocar, que inclusive tem o tema de decolonialidade no meio. São 3 dias com palestras, online, 100% gratuito. E acho que as inscrições ainda estão abertas. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar o link lá no grupo do Lê. É isso. Se você conseguir mandar o link aqui no chat para o pessoal da pesquisa, é bom. Porque aí a gente pode, aí, quem tiver interesse, pegar, né? E dar aí segmento. Vou olhar aqui, tá fácil. E Bianca, agora, o que você tem que fazer agora? Agora é a hora de levantamento de dados. Então nós estamos agora em julho. Então você vai pegar julho, agosto, até setembro faz levantamento de dados. Mas levantamento mesmo, levantar os artigos, qualquer coisa me manda, professor, pesquisei, achei esses artigos, me manda o título deles no e-mail, ou põe em um arquivo específico e me envia para me dar uma olhada, e vamos seguir assim. O que não pode é ficar assim, solto, senão a pesquisa não flui. Para a pesquisa funcionar, tem que ter calendário. Tá? E aí dá para fazer legal. O ideal é que até o meio do ano a gente tenha conseguido fazer toda essa parte de levantamento de dados, seleção de dados e montar a introdução.
para que comece o ano que vem já no desenvolvimento do texto. Porque janeiro, embora a gente fale, mas vai ter janeiro está liberado, mas isso é um engano, né? Na prática, a gente arruma tanta coisa para fazer em janeiro, fevereiro, que não consegue fazer nada depois. E para não ficar muito em cima, para ir até março, abril, terminar. Professor, se eu fizer tudo antes e quiser publicar esse ano ainda, posso? Pode. Gente, eu monto um artigo e publico em 30 dias, tranquilo. Tá? Então, se você quiser ir atrás, pesquisar, levantar os dados, já começar, tiver com tempo e disposição para fazer, para mandar para publicação ainda esse semestre, eu ajudo, não tem problema da minha parte. Tá? O ideal eu vou estar orientando. Então, primeira coisa agora, levantamento de dados. Levantar o maior número de artigos, ler o maior número de artigos, já vai lendo o artigo e já separando os trechos que quer usar no trabalho, tá? Sempre que separar o trecho, nunca esquecer de colocar o nome do artigo e a página, porque você vai precisar fazer a citação segundo a BNT no trabalho direitinho, tá bom? Então, pega assim, baixa os artigos todos, começa a ler, cria um arquivo do Word, pode ser simples, e vai lá colocando o título do artigo que você está lendo e coloca citações. Mudou de artigo? No artigo do Word, novamente, coloca o título e vai colocando ali as citações. Quando ali tiver em torno de umas 15, 20 páginas de artigos pesquisados e citações só, você já pode começar a pensar em parar para começar a escrita. Tá? Então, aí é um bom caminho para escrever, porque você já tem muita referência, muito conteúdo, você tem que agora selecionar os dados. Então, é nessa etapa que nós estamos tendo agora, que vai aí até... Deixa eu só liberar que tem mais alguém pedindo para entrar. Tá. Nessa etapa que nós estamos agora, que vai julho e agosto, até setembro no máximo, quem estiver pesquisando, é o momento de você levantar dados. É o momento em que vai fazer isso, vai escolher o tema, quem está começando, vai escolher a ideia, e a partir do tema e da ideia, aí então vai começar a fazer esse levantamento de dados. Tá? Levantou os dados? Pode enviar para mim. Professor, fiz o levantamento de dados, eu verifico e retorno para vocês. Vou colocar meu e-mail aqui para quem não tem. Professor Eduardo Lima @unicv.edu.br, tá? Assim, nem sempre eu consigo responder tempestivamente, né? Mas porque tem que ler os artigos, fazer análise, mas eu sempre encaminho, tá bom? O e-mail está aqui, pode fazer assim. Bianca e depois Júlio e Juan ainda na fila aí, né? Eu já comecei a fazer minha pastinha, mas só tem uma página ou duas só de artigos que eu coloquei. Com algumas citações dos artigos e identificando qual artigo que eu li. Aí eu vou continuar fazendo isso e logo eu envio para o senhor. Ok, legal. E você vai vendo que conforme você vai fazendo, já vai abrindo mais a visão, né? Você, professor, já estou pensando em mudar e tal. É assim mesmo, tá? É isso que continua. Júlio, pois não? Então, professor, eu ainda não comecei nada, só umas pesquisas por cima. Eu, na verdade, queria discutir o tema com você. Você acha que cabe agora ou você acha que quer passar para mais alguém falar? E depois não, pode falar, Júlio, pode. Então, professor, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, o último trabalho que eu fiz, ele foi com uma problemática, né? Esse próximo trabalho que eu quero falar, eu não sei se teria ainda uma problemática sobre, mas é porque eu me interessei muito sobre a natureza da crença e da relação entre crença, mito e religião, como esses três elementos eles se intercalam, né? Eu comecei a pesquisar bastante, acabei caindo em várias obras, tal, que eu li bastante, e isso me interessou, eu queria escrever sobre, mas eu não consigo pensar muito bem se isso gera uma problemática ou sou só eu dissertando sobre o tópico, entendeu? Não, gera problemática. Você pode trabalhar sobre os três, tá? Uhum. E a questão é onde você vai trabalhar. Eu não falo pegar os três e falar sobre os três geral, não. Aí você vai ter que estudar os três em um caso. Pegar algum exemplo, né, para poder trabalhar. Aí funciona bem, tá? Há uma relação entre os três. Você pode trabalhar os três sem um estudo de caso? Pode. Mas só que aí vai ser mais difícil, é mais técnico, vai demandar uma pesquisa profunda em cada um dos três, vai ficar um trabalho gigantesco. É melhor para esse tipo de caso você escolher um elemento específico pelo qual possa observar esses três, e aí você vai apresentar a observação desses três em diálogo com pesquisa sobre esses três elementos. Entendi. O que me inspirou sobre isso, na verdade, é porque é uma coisa que, assim, desde que eu comecei
a estudar sobre esse tópico que eu gosto, que é mitos específicos de monstros, né? Eu percebo que, por exemplo, existe uma desinformação e, na verdade é uma confusão no público geral sobre o que se considera, qual que é a diferença entre mito e religião, o que se considera um mito, o que não é, né? E eu acabei entrando pesquisando isso por curiosidade, mas eu acabei achando que é muito, muito propício a escrever algo sobre. Então, por exemplo, esses dias eu tava vendo, saiu o filme novo do Superman, e eu vi um rapaz dos Estados Unidos, falando, os Estados Unidos não tem mitologia, será que o Superman é mitologia dos Estados Unidos? Aí, assim, de acordo com o que eu pensei, não é, porque tem uma diferença, né? Então, o que eu encontrei é que, assim, o resultado preliminar que eu tenho, porque eu ainda não coloquei nada no papel, né? Primeiro a gente tem que pegar a diferença entre religião e mito, né? Da forma que eu vejo, é como se a religião ela fosse um átomo e ela é feita de partículas. E as partículas são religiões, aliás, são mitos que estão ali dentro, que compõem a religião. E quando você dá um zoom maior, o que compõe os mitos são crenças. Eu acho que crença ela é tipo a unidade básica menor que compõe que vai compor o pensamento religioso, entendeu? Então, para que um mito possa ser difundido, ele precisa de crença, né? E mesmo que seja uma crença em um momento específico, ou uma crença, ela tem que ter existido em algum momento, né? E eu acho interessante falar sobre isso, porque eu acho que eu acho que tem muita gente que gostaria de ouvir sobre isso, porque tem essa dúvida. Muita gente já me perguntou. Às vezes eu tô em festa, churrasco, a pessoa falou, você estuda, qual que é a diferença de mitologia e religião? Aí eu me toquei que não tem uma maneira fácil de eu falar isso, sabe? Mas você pode trabalhar assim também, viu, ô Júlio? Uhum. A diferença entre mitologia, crença e religião. Sim. Você pode trabalhar focado na diferença entre os três. Tá? E aí você vai ter que só achar um conteúdo e não precisa ser baseado em algum elemento específico. Aí você vai trabalhar só um estudo comparativo, só baseado na diferença, tá? Interessante. Eu vou começar a fazer eu acho que eu poderia usar esse intervalo de tempo similar ao que você falou, de nesse próximo semestre fazer um levantamento de dados, né? Da mesma forma que a gente fez esse último, mas talvez dessa vez eu acabe sendo um pouco mais rápido, porque eu já estou mais acostumado, né? E no geral é isso, eu tenho essa ideia, também tem um pouco de como eu ando vendo, assim, por exemplo, a relação por que tem uma diferença entre itens consumistas, né, que são feitos para consumo, para uma mitologia real, né? Então, essa discussão me chamou muito a atenção esses tempos. Sim. Então, eu comecei a pesquisar por conta. Sim, dá para fazer também. Dentro dessa questão do consumo, também você consegue abordar bem. Bastante gente contemporânea trabalhando ela aí. O Byung-Chul Han, né? O pessoal assim. Pois eu esbarrei nele, não cheguei a ler sobre ele, mas esbarrei nele. Eu cheguei também no... Não, pode falar. Ele vale a pena. Seria um autor recente que vale a pena você dar uma repensada. Eu esbarrei também no Durkheim, né? Que vai falar sobre a natureza de crença religiosa, né? Essas coisas, eu achei interessante. Sim, mas aí bem antigão. É aquele pensamento mais arcaico mesmo. É melhor o Churran. Eu vou dar uma olhada nele, e eu lembro também, professor, que uma das coisas que me chamou a atenção é que agora é tudo uma nuvem, né, de pensamentos. É que eu estava discutindo sobre isso com algumas pessoas que não são da área, né, que estavam justamente com essa dúvida. E eles estavam falando muito sobre a relação dos Estados Unidos com a crença mitológica. Quando você para pensar, os Estados Unidos é um país muito absente disso, né? Ele tem ali alguns pontos, mas ele é um país muito esterilizado de crenças, né, populares no geral, né? Parece que eles não têm uma cultura popular muito interligada com crenças. A gente tem movimentos mais recentes, né? Mas Júlio, aí é mais complicado, porque não tem como afirmar isso, né? Primeiro, sim, é uma opinião que a gente estava tendo ali na roda mesmo. Os Estados Unidos é muito grande, né? E é uma opinião muito, muito distanciada, né? Isso eu não vou poder falar no. Isso não vou poder falar muito mais fácil a gente errar do que acertar, viu? Isso eu não vou poder falar no texto, porque também acho que não vai dar certo. Mas é só para descrever como eu cheguei lá, né? Entendi, eles estavam comentando que eles têm muitos, por exemplo, tinham muitos livrinhos infantis que tinham história. Eu falei, por que isso aqui? Eu falei, isso é folclore, mas não se classifica como crença mitológica, né? Porque sim, senão, mas eu entendi. A abordagem é boa, eu acho que você consegue trabalhar por aí sim. Realmente, eu vou dar uma... E realmente tem essa procura e as pessoas têm dificuldade de explorar esse conceito. Todo mundo me pergunta isso, professor, eu já não sei mais o que pode responder para as pessoas. Não, acho que vale a pena, sim, abordar. A melhor conclusão que eu tive disso tem que ter uma diferença, senão qualquer um pode falar que, por exemplo, Godzilla é um mito japonês, e não é, entendeu?
E tanto porque aí a contemporaneidade está bagunçando isso, né? Na Tá. verdade, nós temos uma época em que os conceitos, a linguagem está trazendo uma diluição conceitual tão grande que as pessoas já não sabem mais o que é o que não é, né? Então eu acho que valeria a pena, assim, dar uma pensada, e aí o Byung-Chul Han, ele cai com uma luva aí no seu eu sempre tenho dificuldade de escrever o nome dele, é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Coloquei aqui, tá? Pera lá. Eu cheguei a esbarrar nele, mas eu tava muito preso nos autores mais clássicos, tipo Nietzsche, Durkheim. Byung-Chul Han, tá? Ah, valeu, professor. Já tá anotado aqui. Beleza. É isso, no geral. Então eu volto na próxima reunião com novidades. Tranquilo. Juan Marco, por favor, abre aí para nós. Como é que tá aí o teu... Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, professor, eu estou meio por fora porque eu não tive acesso aos links das aulas. Eu tive um problema aqui, não consegui acessar, mas eu queria dar continuidade no meu trabalho sobre fé e razão. Sim. E eu não sei mais o que acrescentar, o que eu tenho que retirar. Não, agora ali, Juan Marco, o seu trabalho é o seguinte, vou fazer o seguinte, como você já me mandou ali o material, eu vou pegar o seu trabalho agora, eu vou fazer o levantamento nele, tá? E vou fazer uma seleção de dados e vou te devolver ele já com as correções necessárias, para a gente dar um encaminhamento, tá? Então só precisa saber se você vai, porque ele, como não deu certo lá no PIC, a gente faz pelo grupo de pesquisa, aí eu vou pegar o teu trabalho, então vou fazer a revisão dele e vou te enviar, tá? Tá, não, eu nem estava me preocupado com essa questão de bolsa, não. Eu achei interessante o grupo aqui e eu vi a oportunidade de estar, né, participando, de estar acrescentando alguma coisa, né? Aí eu tenho interesse, sim, em dar continuidade. Legal. Isso, eu vou pegar agora o teu trabalho, como você já enviou, já tem um material pesquisado ali, eu vou pegar e vou separar a seleção de dados e colocar onde tem que aprofundar, onde tem que mudar, onde pode alterar e te devolvo, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa noite. Opa, tranquilo. Sim, Laiane, pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. É minha primeira vez aqui também. Assim como o Juan, também fiz a submissão, né, para o PIC, também não foi aceito, e eu gostaria muito de dar continuidade na minha pesquisa. Já fiz pesquisa antes. Qual que era o teu projeto mesmo, Laiane? Desculpa, porque eu tive uns 5, 6, eu não lembro certinho o seu. Meu projeto é a invisibilidade da mulher negra nas políticas públicas de inclusão em Portugal. Ah, legal. Você, inclusive, está em Portugal, não? Isso, eu vivo em Portugal, já tem 3 anos. Ah, legal. Eu gostei lá do teu trabalho. Eu até achei que eles iriam aprovar o teu trabalho, viu? Eu não sei o que aconteceu no final do dia. Eu tenho que pedir um feedback lá para o pessoal para ver se teve... O que aconteceu, né? Mas eu achei que o teu trabalho iria aprovar. Muito necessário, né? Pois, eu acho que seria bacana se, conseguir o feedback. Eu também gostaria de saber, porque também acho um tema super relevante e, até mesmo porque é uma coisa que eu vivo e convivo, né? Aqui em Portugal a gente tem bastante dificuldade nessas questões, né? Então, recentemente a gente teve o assassinato de uma jovem negra, de ascendência angolana, e pouco foi feito, pouco foi falado, sabe? Então, é muita coisa que precisa mesmo de uma voz, né? Realmente há uma invisibilidade nesses projetos migratórios, nos trabalhos migratórios. Nós só sabemos quando tem violência. Quando alguém morre, aí aparece no jornal, né? Mas as políticas... Quando aparece. Então. E quando aparece, né? Mas as políticas públicas geralmente são invisibilizadas mesmo. Eu acho aí que o teu trabalho é muito oportuno. E você trabalha com... o seu curso é de política... Como é que é? Relações internacionais. Relações internacionais, isso. Não, legal. Eu acho que só durante o teu artigo, talvez em algum momento, a gente vai ter que dialogar com algum professor do direito. Certo. Você deve ter aí no teu curso alguma coisa de direito internacional? Algum professor? Tenho. Não. Inclusive, eu estou fazendo essa matéria agora. Isso, a gente pode seguir, então, com o teu trabalho, né? Chegando no final, a gente talvez, em algum momento, precise dialogar um pouquinho com a questão do direito, e aí a gente pegaria uma ajuda com o professor aí, com quem vai estar trabalhando nessa área. Não é difícil, tá? Eu acho que daria, porque é uma coisa assim que, embora eu tenha vou bem, sociologia, questão
filosofia, a questão decolonial, sem problema nenhum. Mas quando chega no direito internacional, aí é uma limitação minha. A área do direito eu já não tenho tanta habilidade aí. Mas acho que nós conseguiríamos aí dialogar com alguém do direito, nem que enviasse para ele o artigo depois de pronto, para fazer pontuações para a gente. Eu acho que seria irrelevante, viu, Laiane? Ok. Mas faz assim. Então, segue o mesmo roteiro que eu indiquei para a Bianca, tá? Que aí é diferente do Juan Marco. O roteiro da Bianca, então, agora é aquele momento de levantamento de dados. Então, o teu trabalho, ele tem uma característica diferente um pouco. Porque, embora você possa fazer levantamento de dados bibliográfico, você também pode fazer levantamento de dados jornalístico, que eu acho que seria uma referência melhor, que aí dá uma olhada em índices da região que você está, índices aí dos locais onde tem maior quantidade de migração, para nós termos, para nós sabermos números, vamos precisar do trabalho, ele vai ter que dialogar quantitativo com qualitativo. Porque uma pessoa sofreu violência, vai colocar isso no projeto científico, pode ser o acaso. Mas quantas pessoas que tem? Quantas formas de violência que tem? E aí o que acontece? Para esse tipo de trabalho, por enquanto, a pesquisa vai sendo mais bibliográfica. E aí eu recomendo que você levante os dados jornalísticos. Pode ser em sites, aí tabloides, aí acho que também vai ter, blogs, isso daí a princípio, tá? Inclusive paralelos, não necessariamente só oficiais, às vezes vai achar algum tipo de recurso oficioso, né? Que aí seria tipo o WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí que eu não sei quais são as que vão ter aí, que são uma forma de jornal paralelo, tá? Também seria importante pegar isso. Outra coisa que talvez tenha também no paralelo, que é importante, e aqui no Brasil surge como voz de denúncia, e talvez em Portugal tenha, dependendo da região, são expressões, são registros de rua. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem as pichações, que são micro-registros de rua, indicando perigo, violência, então tem vários locais. Se tiver também, acho que é válido, tá? Entendeu? Não ficar só com o oficial, mas entender também que existem notificações paralelas, que também tem valor como notícia. Tá? Então, no primeiro momento, você vai ter que levantar dados da quantidade, dados quantitativos, fecha uma data, últimos 5 anos, ou talvez últimos 10 anos para comparar. 10 anos atrás era assim, 5 anos no período mais recente assim. Seja interessante dar um olhar mais antigo, 20, 30 anos, e nos últimos 5 anos, para ter a margem comparativa. Então, números. Além disso, então, você vai ter que precisar mexer questões do direito, para entender o direito migratório aí, para ver o que realmente é direito, o que não é direito, e qual a evolução que isso teve na história, se é sempre a mesma coisa. Nós estamos aqui no Brasil acompanhando que recentemente teve uma mudança, mas mudanças aí para pior, né? Eu acho que isso aí também seria importante sinalizar na documentação. E aí, então, por último, então, primeiro, números, dados legais, jurídicos e informações gerais sobre violência. Aí os dados sobre violência pode ser de tabloides, de internet, mas também tentar achar dados oficiais. Dados oficiais. E isso vai ser mais complicado, porque há sempre um certo temor na divulgação de dados oficiais. Por isso que a maior parte vai ficar vinculada à internet. Tá? E se tiver artigos científicos também, que já façam esse tipo de aporte, pode fazer o levantamento, principalmente com referência à violência nas migrações. Tá? E aí o índice de violência nas migrações, e se tiver específico em relação ao Brasil e ao público brasileiro, melhor ainda. Agora, se nesse levantamento, então, marca assim, tipo uns 2 meses para esse levantamento. Se nesse levantamento, professor, não estou encontrando, aí a gente tenta ver o que é necessário para fazer uma pesquisa de campo em Portugal. Ok. Entendeu? Porque aí, para fazer a pesquisa de campo em Portugal, nós vamos ter que... Hoje, no Brasil, eu tenho os métodos de consulta daqui. Mas como você vai estar entrevistando pessoas aí, então nós vamos ter que procurar instituto de ética da pesquisa científica de Portugal
para poder fazer pedido de autorização, para você poder fazer a pesquisa pública aí. Por enquanto, nós podemos fazer a pesquisa pública aqui, né? Agora, para você fazer a pesquisa pública aí teria que dar uma verificada com o Instituto de Pesquisa aí, para poder verificar. Eu vou verificar aqui o MEC, porque eu sei que o MEC conversa com Portugal para ver se seria possível, no Comitê de Ética aqui do Brasil, a gente validar por aqui, pesquisa daqui, sem precisar de autorização daí, né? Vou tentar ver por aqui também, mas no meio termo tenta verificar por aí quais são os... Eu vou tentar ver se eu consigo acessar aqui, que eu não tenho feito pesquisa em Portugal, tem um aluno fazendo pesquisa nos Estados Unidos, mas aí para fazer Portugal, aí teria que dar uma olhada nos institutos de ética daí, para a gente poder fazer, no caso de não conseguir dados bibliográficos, e for preciso dados de entrevista, né? Aí, se for necessário dados de entrevista, também poderia ser um trabalho de estudo de caso, que aí poderia pegar tipo 1, 2, 3 casos. Ao estudo de caso, a gente não precisa de autorização do MEC, né? Não precisa dessa autorização do Comitê de Ética, só da pessoa do caso, mas se fosse citar o nome. Não citando o nome, pode fazer o estudo de caso. E se a pessoa autorizar citar dados, pode colocar abreviado o nome, sem citar o nome da pessoa, só dados abreviados, também pode funcionar. Por isso o jornal é melhor, porque se tiver o jornal, o dado já está solto, é domínio público e a gente não teria problema de fazer pesquisa. Ok, eu vou fazer esse levantamento e ver qual vai ser mais viável para trabalhar. Isso. Porque se precisar fazer o trabalho de campo, também dá, só que é um pouquinho mais burocrático essa questão do Comitê de Ética, mas também é possível. Tá certo, professor. E uma dúvida quanto aos encontros, eu cheguei uns minutinhos atrasado, funciona como? Uma vez por mês, sempre a terça-feira do mês, das 19h30 às 21h, mais ou menos, e eu envio o mesmo link, sempre o mesmo link. Tá bem. Obrigada. Tranquilo. Gente, mais alguém ainda que está pesquisando, que tem alguma dúvida, que está com o trabalho em andamento, que quer ter orientação do que fazemos? Para quem está começando, também podem os trabalhos ser feitos em grupo. Eu não falei no comecinho, que estava expressando, mas também, professor, mas é muita coisa, eu não vou dar conta de fazer, tem que escrever 12, 15 páginas, é difícil. Pode fazer em dupla, pode fazer até em trio. Em trio é ótimo, em trio é o melhor de todos os mundos, porque cada um escreve 5 páginas, o trabalho está pronto, né? Mas não é porque vai escrever 5 páginas que vai ser fácil, né? Aí precisa ter pesquisa, é a mesma coisa, porque é aí que aprende, né? Pesquisa, levantamento de dados e escrita científica. São os 3 elementos fundamentais da pesquisa, tá? Então isso aí não tem como fugir, mas pode ser feito em grupo. Conversa com um colega, escolhe uma determinada coisa e faz a pesquisa. Quem está fazendo pesquisa em determinada área, às vezes pode fazer, um está no Rio de Janeiro e outro está em São Paulo. Ótimo, porque aí pode fazer a pesquisa de um determinado dado, como é que ele acontece no Rio de Janeiro e como é que acontece em São Paulo. Quem é de ciência da religião, vamos estudar o movimento do candomblé no centro de Umbanda no São Paulo, no Rio de Janeiro, e vamos traçar uma comparação. E de repente tem um colega aí que é da Bahia, então joga os 3, entre os 3. Um traz, então, uma leitura do candomblé da Umbanda, pegamos da Umbanda em São Paulo, outra Umbanda no Rio de Janeiro e outra Umbanda na Bahia, e coloca a observação de cada um. Como é que faz isso? Vai lá e observa um dia, coleta os dados, reúne os 3 dados e traça uma comparação, o trabalho está ótimo. E ainda colocando 3 percepções de locais diferentes. Pode ser feito assim? Pode. A Bianca está falando sobre os quilombolas. Eu acho que tem mais um aluno, é que eu não sei se ele está aqui, que ele está falando de algumas comunidades também islâmicas que vieram entre os escravos, na Bahia também. E também daria para ter algum diálogo com o seu trabalho. É que eu acho que ele não está aí hoje. Assim, se tiver mais alguém que tenha a experiência, ou que tenha o link, ou que tenha o conhecimento, pode se juntar e trabalhar junto aí. Ou trocar dados também. Às vezes alguém está trabalhando com violência em uma área, o outro aluno com violência em outra área, pode juntar os dados, trocar, né, e até entrar juntos. Um faz um trabalho aqui, outro ali, saem 2 trabalhos. Você divide metade para um, metade para o outro, você já sai com 2 artigos.
Gente, então passamos para a segunda fase. Agora, quem está começando e quer fazer um trabalho e que tem dúvidas, a gente abre agora para vocês fazerem perguntas. Mesma coisa, levanta a mãozinha, e aí abre o microfone, e aí a gente dá sequência. Ou quem só está aí só vendo, quiser uma dúvida também, pode aproveitar. A Bianca compartilhou lá aqui no chat o link da ANPOF. A ANPOF, ela coloca diversos congressos na área de filosofia, tá? Então, quem é da filosofia tem que gravar esse link da ANPOF, só entrar lá no calendário e a ANPOF coloca todos os trabalhos vinculados à filosofia que tem no Brasil, todos os congressos, simpósios, pode se inscrever em vários. Tem vários que são gratuitos, né? Não paga nada e ainda marca lá no seu diploma que participou, pode colocar no currículo Lattes, tá? Só não desenvolve quem não quer. Sim, Júlio, pode? Professor, tem uma aluna no grupo, Giovana, está tentando entrar aqui, diz que está pedindo um código, alguma coisa assim. Você consegue ver com ela? Deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui. Será que ela tentou e não deu certo? Pede para ela tentar entrar de novo agora, que às vezes ela passou aqui e eu estava falando na hora, não consegui, e aí pediu o código. Fala para ela sair da janela e entrar de novo. Fechar a janela, entrar de novo, que aí eu tento liberar aqui. Falei aqui para ela, vou ver se ela consegue. Uhum. Tranquilo. Para quem está começando, como é que vai fazer? Quem quer? Teve alguém que falou, professor, eu não sei o que eu pesquiso. Pesquisa, gente, tem que ser coisa que você gosta. Coisa que interessa e coisa que dá prazer. A Paulo falou, quero trabalhar em Paulo. Ótimo, eu sou apaixonado por Paulo, dou todo o apoio que quiser. Em Paulo, a vantagem é que tem muita coisa para pesquisar e ninguém pesquisa quase nada de Paulo. Então, dá para você, o que você quiser pesquisar em Paulo, dá bom. Tá? Vai dar bom, porque tem muita coisa para trabalhar e pouca coisa desenvolvida. Aí pode pegar alguma coisa que trabalhou no TCC e aprimorar para um artigo? Pode sim, né? Dá para trabalhar bem. A única coisa é que na teologia, a teologia já possui uma escola, né? Já tem uma academia que tem publicações. O que precisaria só, durante o trabalho, ver até que ponto ele se encaixa dentro daquilo que a academia já postula como tradicional, tá? A Daiane coloca também, Diana, né? Coloca aqui, eu gosto de inglês, fonética, também pode, né? Aí você tem que ver como é que vai articular isso com a área que você está trabalhando, qual o curso que você está trabalhando. Júlio, se ela tentou aqui, não apareceu para mim não, viu? Então, ela tá mostrando aqui no grupo, mas eu acho que talvez ela esteja entrando pelo lugar errado. Eu marquei de novo o link aqui para ela. Porque nem apareceu aqui a opção aqui para mim incluir. Isso. Aí, assim, para Paulo, toda pesquisa tem que ter uma coisa específica para trabalhar. Então, na pesquisa bíblica, sim, Júlio, pois não? Não, pode terminar de falar, eu ia só acrescentar. Tá. Na pesquisa, você pode fazer o quê? Na teologia, você pode fazer uma pesquisa em Bíblia, em teologia, em história e em prática. Todos esses você pode. Pode fazer, por exemplo, sobre prática pastoral de aconselhamento, pastoral de inclusão do outro, várias pastorais que Paulo faz nas suas cartas, um monte que dá para trabalhar, muito boas. Pode ser algum texto específico de Paulo, né? Pode pegar ali Romanos 5, Gálatas, algum verso específico e fazer uma exegese em um verso específico. Pode ser questão histórica. Paulo ali, trabalhar alguma questão específica da historicidade relacionada ao apóstolo Paulo. E pode ser algum tema teológico de Paulo, a graça, a salvação, né? Algum tema específico. Escolhe um desses e aí consegue fazer a pesquisa.
com o que você pensa em trabalhar. A área mais bíblica, mais histórica, mais teológica. A primeira coisa é achar a área, né? A Diana fala que começou algo, mas sem dados. Pode mostrar, Diana. A gente aproveita e explora a ideia um pouquinho. Temos uns minutos ainda. E dados a gente vai depois dando mais centralidade para eles. Sempre começa assim, sempre começa com uma intuição. Eu sinto, né? Eu acho que se eu for fazer isso aqui vai ser legal. Aí pode, sempre tendo essa percepção. Se quiser abrir o microfone, Diana, pode abrir o microfone aí, tranquilo. Não estamos ouvindo. A Paula fala que pensa em trabalhar sobre Paulo e os gentios, né? Tá. Aí seria mais histórico, né? Pode ser mais histórico, né? Pode ser mais bíblico, mas eu acho que aí a missão ao gentio seria mais histórico, né? Aí vai ter, porque teria que cruzar com a tradição judaica, teria que cruzar com as diásporas, teria que cruzar com a tradição judaica das sinagogas, para fazer esse levantamento sobre os gentios, né? Aí daria. Tá? Eu acho que nesse título mesmo, Paulo e a missão aos gentios, acho que seria já uma abordagem boa. Aí o primeiro passo é aquilo que eu falei para os alunos, levantamento de artigo científico. Tá? Os últimos 5 anos sobre a temática, para poder fazer uma aproximação, né? Tirar ideias, aprofundar, para depois a gente conseguir aperfeiçoar isso então nos próximos encontros. Diana, você ficou de falar, não deu certo? Júlio, você também tinha levantado a mão, pode abrir. Ia falar sobre essa parte do que fazer, do que ter o foco. Aquilo que eu comentei mais cedo. Sempre que você... todo mundo tem um foco de algo que gosta, que se interessa mais. Às vezes pode ser várias coisas, mas a gente pode ter um tópico específico que a gente sente mais afinidade de trabalhar, né? Isso vem muito da sua vivência, do que você já traz, do que você procura. Então, no começo pode ser meio assustador, porque você tem uma gama muito grande de coisas para você estudar, para você fazer. Mas a gente nunca vai conseguir trabalhar tudo. A gente tem que focar numa coisa só. No meu caso, eu tenho esse foco específico, então toda pesquisa eu tento abranger esse tópico. Ela acaba me levando para vários caminhos, né? Acaba esbarrando em várias outras áreas. E isso é que é a parte legal. Então, eu acho que vai muito, pensa naquela coisa que você gosta, que te dá mais retorno emocional, né? O que você sente mais afinidade. Às vezes tem pessoas que têm uma afinidade mais com pesquisa etnográfica, por exemplo. Tem pessoas que têm esse chamado de quero fazer etnografia, né? Então, quero estudar uma coisa específica. Às vezes por levantamento de dados, né? Eu costumo brincar que é alma de jornalista, né? Quando a pessoa ama fazer levantamento de dados também. Então, eu acho que vocês tendo um tópico no seu coração que você gosta, você pode cavar muito naquilo ali. Você se surpreende com o quanto tem dentro daquilo, né? É como puxar uma raiz de uma árvore. Então, acho que vocês vão... tenta pensar aquela afinidade, aquele chamado e cava nisso, e foca nisso. Nem sempre você vai achar de primeira. Às vezes pode ser que seu primeiro artigo seja numa área que talvez vocês não vão se aprofundar depois. Mas todo esforço ali científico é válido também. Ok. Diana, eu só não consigo abrir por aqui. Aí ele está pedindo para me sair, fazer o cadastro. Acho que eu não tenho cadastro no Cloud aqui. Sim, Bianca. Pois não, pode abrir o microfone. Só lembrei aqui que o professor Augusto, meu professor de filosofia, ele está com a ideia, e acho que vai dar certo, da gente fazer um grupo de estudos, né, dentro de filosofia. Vai ter leitura de obras clássicas, e ele também disse que pretende que a gente faça algum artigo, produza um material no final. Aí pode ser que seja para o ano que vem. Lembrei disso.
Sim, é bom. O do Augusto é bem recomendado, viu? Até eu, se der certo, vou ver se eu consigo participar também. Não sei se eu vou ter tempo, né? Se eu conseguir achar um tempo, eu quero participar também. Antônia, pois não, pode abrir o microfone. Eu sou nova aqui, viu, professor? É a minha primeira aula. Essas pesquisas que você está falando aí é uma atividade que a gente tem que fazer e mandar para você ou é sobre outra coisa? Me explique aí. Já explico, Antônia. Só deixa eu mandar aqui o e-mail. Ô, Diana, eu coloquei o meu e-mail aqui, você me manda no e-mail, tá? Professor Eduardo Lima, @unicv.edu.br. A coisa me manda no e-mail, que eu vejo pelo e-mail até melhor, que aí eu já respondo depois. Antônio, é o seguinte, aqui não é para fazer, não. A pesquisa, ela é aprofundamento em uma área que a pessoa queira fazer, ela é voluntária, tá? Não é demanda do curso, obrigatoriedade do curso, tem que fazer, não, tem nada disso. A pesquisa é um grupo de estudos, onde a pessoa se inscreve para poder ganhar um aprofundamento, né? Aí você vai fazer um aprofundamento em uma determinada área, dependendo do curso, escolhe uma determinada área, vai fazer um aprofundamento em que você vai pesquisar, vai levantar dados, vai escrever, produzir um texto, chegar no final do curso e falar assim, ó, eu fiz o aprofundamento na área tal e tenho tal trabalho que foi enviado para publicação em uma revista, né, está disponível para o Brasil inteiro, tá? Então essa que é a ideia, tá? O link da chamada, coloquei aqui, eu vou colocando de novo aí para vocês darem uma olhada. Ele não é tão fácil de baixar quem está no celular, tá? Porque aí no celular tem que baixar um aplicativo para ele abrir. Porque ele é uma planilha do Excel, tá? Aí tem que depois qualquer coisa vocês gravem, copiam o link, eu não vou apagar. Aí depois consegue fazer com calma, baixar um aplicativo que abre a planilha para poder abrir a planilha e fazer, ou tentar pela planilha do Google. Tem que se inscrever lá no Google e o Google tem uma planilha automática. Aí consegue abrir com a planilha lá do Google também. Ok? Aí lá na chamada, é uma lista simples, gente. Lá é só colocar o xizinho na frente, né? Quem tem presente. Quem não tem o nome, colocar o nome e o curso, tá? Se tiver o RA, pode colocar também, que fica aí, né? Porque essa planilha vai servir no final, que eu vou enviar ela lá para a coordenação, para quem vai ter aí 75% de presença, para poder ter o direito ao certificado, tá? Deixa eu ver aqui, mais alguém. A Diana que mandou, né? Deixa eu ver se a Diana falou, você mandou no meu e-mail, Diana? Deixa eu ver aqui se ele já veio, que eu já vejo. Ah, não, acho que ainda não. Ah, tá. Não, tranquilo. Tem mais gente chegando ainda. Gente, dúvidas, perguntas ainda nessa parte de pesquisa? Quem tem interesse, tema para pesquisar? Quem quer fazer? Assim, de cara, pesquisa é o quê? É mais trabalho. Você, professor, é mais trabalho. Estou correndo de trabalho e tal. Então, eu já vou dizer, você não quer trabalhar? Então, não é para você. A ideia é essa. Pesquisa é para quem quer tirar um tempo para ler, aprofundar, poder falar, ó, meu curso... Por que eu falo isso? Para não fazer o curso só por fazer, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então a gente faz o curso só por fazer, você terminou o curso, pagou, tem um diploma, mas não conhece nada a fundo. Tem muita gente formada assim hoje, né? A pessoa é formada em tal área, você pergunta uma coisa para ela, conhece tudo raso, tudo no superficial, não aprofundou em nada. O ideal da pesquisa é que quando chegar no final, você vai saber tudo sobre o que você pesquisou. Porque você vai ficar um ano lendo, pesquisando. Não precisa enviar não, só preencher a planilha que já fica gravado, tá, gente? Ela salva automático, só preencheu lá, não precisa de mais nada. Então, quando você pesquisa, é uma coisa que vai ser sua. Vai terminar o curso e você sabe dessa área. Por isso a pesquisa tem que ser algo que você pretende usar no futuro. Algo que você acha que pode ser relevante. Porque é algo que vai te marcar, tá? Que nem eu sou da área de Bíblia, eu sou doutor em Bíblia. Meu bacharel, fiz a pesquisa em Cristologia. Fiz meu bacharel em 97. Não lembro quase nada do que eu estudei.
Mas o meu trabalho eu lembro ele inteiro. Por quê? Porque deu trabalho. Que eu tive que pesquisar, fazer levantamento de dados, escrever, corrigir, escrever de novo. Deu um trabalhão danado para fazer o TCC. Terminou lá aquele trabalho, publicou, tá lá, é meu trabalho. Tem 30, 40 anos que eu fiz isso aí, eu lembro. Tem 30 anos que eu fiz, eu lembro. Tá? Então, não é importante porque isso é seu. Né? Eu fiz a minha especialização também, a minha tese na especialização foi sobre javismo, ideologia do javismo no Antigo Testamento. Eu não lembro quase nada das aulas, mas o meu trabalho eu lembro ele inteiro. Eu uso ele ainda hoje, quando eu vou fazer um artigo, quando eu vou fazer uma citação, quando eu vou fazer uma pesquisa. Mestrado, doutorado, a mesma coisa. Por isso, a pesquisa é esse que, quando você termina, é uma área que você domina, que você conhece, que você realmente aprendeu, que realmente aprofundou, que valeu a pena fazer a pesquisa. Então, isso é que é importante, tá? Então, quem quiser fazer a pesquisa, está aberta, a gente oferece para ajudar, aprofundar e desenvolver. Agora, dá trabalho, né? Sem trabalho, gente, não tem como. Tem que realmente gastar tempo lendo. Dá para fazer um curso de qualquer área sem ler. Tem que ler, tem que levantar dados. A melhor forma que a gente expressa é o seguinte: pensou você estudar 4 anos, alguma coisa, 3 anos que seja, chegar no final do curso, você não produziu nada, a pergunta é, o que você fez os 3 anos? Entendeu? Então não faça isso, para chegar no final dos 3 anos, a pessoa olha, você fez 3 anos de discurso, tal, fiz, e o que você produziu? Cri, cri, cri. Só ouve o gafanhoto, né? Os grilinhos, cri, cri. Não, produza alguma coisa, né? Nós temos que aprender a ter essa percepção, que o que faz diferença em quem estuda e quem busca aprender é justamente a capacidade de produzir. Sim, Júlio, pode abrir o microfone. Sobre isso, você acha que tem uma média, professor, do quanto produzir, ou o importante é produzir algo? Tipo, uma média boa ou o importante é produzir algo? Vou te falar assim, o importante, a média e a média boa. Uhum. O importante é produzir algo, para chegar no final você ter algo que você realmente produziu. A média é um trabalho por ano. Isso é uma média. Eu tenho visto o que acontece. Não todo mundo, mas é uma média alta já. Já é acima da média para mim, né? O aluno terminou o curso. Vocês podem conversar com seus colegas. Quantos alunos vocês conhecem que terminou o curso e tem um artigo publicado? Na graduação. Vocês vão ver que não tem isso. No Brasil, para vocês terem uma ideia, tem poucas revistas que publicam graduandos. Já são poucas. Por quê? Porque a graduação quase virou uma continuidade do ensino médio. O ensino médio, você vai para a escola por obrigação. Aí a graduação, vamos lá, quando eu fiz faculdade, em 95, 96, nós tínhamos uma mentalidade diferente. Você ia para a faculdade com a mentalidade assim, lá eu vou me profissionalizar. Então você já chegava na faculdade com essa percepção. Hoje a pessoa entra na faculdade, tipo assim, é a obrigação, é a continuidade do ensino médio, eu tenho que ir. Então perdeu aquela ideia de, eu vou lá para me profissionalizar, eu vou lá porque eu vou terminar os 3 anos e vou ser um profissional daquela área, vou ser uma pessoa habilitada para aquela área. Então essa percepção se perdeu, né? Então é importante a gente tomar cuidado para que não se perca isso. Um monte de gente perdeu. Então vai terminar o curso. O que seria a média boa? Vamos lá, eu tive uma média boa. Eu fazia um trabalho por semestre. Às vezes até 2, dependendo do semestre. O que eu fiz? Eu pegava aquelas disciplinas que eu mais gostava e fazia artigo. Porque o artigo é onde você realmente guarda. Terminou? Vocês estão estudando aí, tem gente que já está estudando há algum tempo. Vocês lembram do conteúdo da primeira disciplina que vocês estudaram? Se você não fizer algo, não produzir algo, você vai terminar o curso, você vai ter o diploma, mas não vai saber o que você estudou. Adianta para que isso, né? Entendeu? Então, produzam, façam artigo, escrevam. Aí o meu foi presencial, né? Mas significa que eu não esqueci? Gente, eu não esqueci o que eu produzi. Porque o que eu produzi envolve uma outra forma de assimilação. Tudo que você ouve, você assimila um percentual. O que você vê e ouve, você já assimila o dobro. O que você vê, ouve e escreve, já assimila mais. O que você vê, ouve, escreve e ensina, assimila mais ainda. Então tem que produzir.
É quando você produz que faz diferença. Você pega, por que a iniciação científica é importante? Vocês podem perguntar para o Júlio aí, ó, o que vocês quiserem sobre o boitatá e o rumbaba, que o Júlio está doutor na área. Conhece tudo de rumbaba e boitatá. Não aguenta nem mais ouvir falar de rumbaba e boitatá. Eu vou tirar uma folga do Gilgamesh também, porque eu li acho que umas 4 vezes o épico do Gilgamesh. Eu vou tirar uma folga. Mas esse é o fenômeno que acontece. Porque quando terminar o curso, eu fiz ciência da religião, e o que você estudou lá? Eu estudei um monte de gente. E o que você conhece bem? Eu conheço bem a mitologia sobre o rumbaba, boitatá, como ela se relaciona com o imaginário ecológico, como se relaciona com o imaginário religioso, e conhece bem isso. Então essa é a ideia da especialização. Desculpa, da pesquisa. É que você especialize em alguma questão específica para ganhar qualidade e profundidade nela. A Bianca está fazendo um trabalho ótimo, acho que o trabalho da Bianca é perfeito. Está estudando justamente lá a questão dos quilombolas e como funciona lá a educação, exclusão. Então ela vai trabalhar um monte de termos vinculados à colonialidade desse ponto específico. Vai terminar o curso, ela vai ter, então, uma especificidade nessa área. Por quê? Porque teve que ler um monte, pesquisar um monte, escrever um monte sobre o assunto. Vocês entendem que isso deveria ser em todas as disciplinas. Mas a gente sabe que não existe isso de conseguir em todas as disciplinas. Como a gente vai conseguir fazer? Não consegue. Então faz assim, ó. Em cada semestre, escolhe ali 1 ou 2 disciplinas que você acha que são aquelas que são as mais importantes para você, e nessas 2 aprofunda e escreva. Porque é quando escreve que você aprende mais. Quem falou mais aqui? Deixa eu pegar aqui os comentários. A Nath Mesquita. Coloca aqui, eu cheguei agora, quero fazer pesquisa sim, mas ainda não tenho nenhum tema específico. Eu quero aprofundar na Bíblia ou Cristologia. Pode ir nos 2. Assim, e eu vou dizendo assim, tem bastante gente que chega com tópico, gente, mas façam, já procurem, coloca no papel. Olha, vou atrás de encontrar uma área específica, um tema específico, que aí daqui a 30 dias nós vamos fazer a reunião de novo, né, na terceira terça, 30 dias nada, terceira terça de agosto, nós vamos fazer a reunião novamente de grupo de pesquisa, e lá eu vou cobrar, olha, vocês levantaram aí nesse mês, que tem 30 dias, pega esses 30 dias, quem não tem tema, pesquisa um tema, uma área. Como é que eu pesquiso isso? Primeiro, aquilo que você quer, que você gosta e que te dá prazer, porque você vai ficar 1 ano estudando, então tem que ser isso. Se não é uma coisa que você gosta e dá prazer, que seja uma coisa que você acha importante, necessária, uma observação, um problema que você observou e acha que precisa ser melhor cuidado. E vai pesquisar sobre o assunto. Quero aprofundar nisso. Olha, eu quero trabalhar sobre cristologia, mas o quê? Poxa, por exemplo, por que as pessoas têm que sempre achar um problema, né? Por que as pessoas têm uma percepção... como é que é construída a percepção de Cristo agora, na pós-modernidade, onde as identidades estão fluidas, onde a percepção da realidade é fragmentada? Como funciona a cristologia, né? Existe algum pensamento cristológico coerente com isso? Ou pega um autor, né? Tem um autor específico, tem uma ideia específica sobre essa área, quer aprofundar nesse autor, conhecer melhor? Ou algum texto bíblico, né? Quem é da área de teologia aí, né? E separa isso aí e já começa a ler sobre o assunto. Para quê? Para que daqui a 30 dias você fala, professor, eu já tenho um tema, já estou lendo sobre o assunto, já estou fazendo levantamento de dados. O grupo de pesquisa é assim, gente, nós vamos reunir, eu vou cobrar vocês. Porque é assim que funciona a pesquisa, senão não anda. Senão a gente fica só rodando, não sai do lugar. Aqui a Ellen colocou ainda aqui uma nota, professor, estou assistindo pelo celular, então não consigo colocar o nome. Tá. Mas pode colocar depois, tá, Ellen? Fica com o link aí, salva ele em algum lugar. Depois você pega o link, pode ser no computador, entrar e colocar, ou você baixa o aplicativo no celular e você coloca lá, tá? É o teu nome. A Ellen, estou assistindo... ela que colocou aqui, né? Isso. Tá. Antônia, pode abrir o microfone, Antônia? Pois não, pode falar. Eu sou auxiliar de professor, né? Eu trabalho com as crianças autistas. Aí eu me interesso por essa área do autismo, porque eu vejo que as crianças não são tratadas da maneira que, em muitos casos, né?
Eu fico Sim. observando isso, da maneira que era para ser, que a lei obriga a ser, né? Então, eu Sim. acho interessante essa parte. Eu pretendo pesquisar sobre isso, até mesmo para me aprimorar mais nessa Sim, área. isso é uma área muito necessária, importante, né? E que você pode ainda usar a observação que você já do que você já faz aí cotidianamente. Deixa eu ver aqui, Diana, aqui não chegou para mim aqui ainda. É prof underline, tá? Não é setinha ali, tá? Não sei se de repente deu certo aí aqui, ó. Deixa eu colocar de novo aqui o link do meu e-mail. Fui olhar aqui para ver se tinha chegado e não chegou. É prof underline Eduardo Lima @unicv.edu.br, tá? Quem levantou a mão? Paula Nascimento. Pode abrir o microfone, Paula. Boa noite a todos. Professor, como eu estava lhe falando, eu terminei minha faculdade de administração, mas fiz várias pós na área, mas me apaixonei por teologia depois que eu fiz uma pós-graduação em teologia. E aí eu resolvi, né, começar a faculdade para ficar mais completo, né, um conhecimento mais aprofundado. E, como eu lhe disse, eu tinha feito um artigo científico na área de administração sobre microcrédito. Quase publiquei, mas, infelizmente, a professora que estava me orientando na época, ela veio a falecer. Aí eu acabei me desanimando e desistindo. Mas aí eu tenho uma dúvida. Para começar a minha pesquisa, como eu escolhi, né, o tema, eu já escolhi o tema, que foi pesquisar, né, sobre Paulo e a missão aos gentios, e você disse que eu pesquisasse sobre também judeus e a sinagoga, né? Então, acho que eu vou começar desse ponto aí. Eu acho bem interessante fazer um artigo científico na base histórica mesmo, assim, porque sobre o apóstolo Paulo, assim, acho que a história, quando a gente vai falar sobre ele, tem muita coisa realmente. Sim, Paula, aí assim, a primeira parte agora é levantamento de dados. Então, daqui para os próximos 2, 3 meses, levanta artigos na internet, vai no Google mesmo, digita lá artigo Paulo História, Paulo Missão, Paulo Gentios, Paulo Judaísmo. Aí vai aparecer um monte de artigo científico, começa a separar os artigos, ler, separar aquilo que você quer pesquisar. Esse é o primeiro passo. Então, você vai ficar uns 3 meses fazendo isso. O ideal é o quê? Fazer pelo menos um artigo por dia. Se conseguir fazer um artigo por dia, contando só de segunda a sexta, 5 dias, pega uns 20, 25 artigos aí por mês. 20 artigos por mês é ótimo. Em 3 meses, 60 artigos, dá uma boa base de pesquisa. Seria uma boa pegada. Então, sempre tira um dia ali, pega uma meia horinha, baixa um artigo, dá uma lida no artigo, separa ali o conteúdo, amanhã faz de novo. Entra lá em outro artigo e vai fazendo isso. Vai ver que daqui uns 15, 20 dias você já vai ter um conhecimento muito mais ampliado de Paulo, do contexto, e vai ajudar melhor aí na pesquisa. O mesmo eu digo aí para quem está querendo fazer em outros temas, tá? Gente, mais alguém tem alguma consideração, pergunta, dúvida? Aproveitem, temos ainda uns minutinhos. Não tenham medo, gente, olha, eu fiz meu seminário, a primeira coisa que eu fiz foi um seminário, foi em São Miguel Paulista, quem é de São Paulo aí conhece, foi em São Miguel Paulista, Zona Leste, era um seminário no fundo da igreja, eu comecei em 1996, naquela época a teologia não era reconhecida pelo MEC ainda, eu nunca imaginava que eu ia ser doutor. Então, assim, a gente nunca imagina, tá? Às vezes, e eu nem queria, eu fiz o seminário porque eu queria ser pastor na época. Comecei a fazer o seminário, aí eu comecei a ler, me apaixonei por ler, estudar, pesquisar. Saí do seminário, me inscrevi no mestrado, na época também não era reconhecido pelo MEC. Entrei no mestrado, logo na primeira prova já me receberam no mestrado, porque eu gostei muito de estudar grego.
Então entrei em Novo Testamento e passei muito fácil na prova de grego. Comecei a fazer o mestrado lá na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, centro de São Paulo. E lá no centro de São Paulo, então, comecei a fazer e saí o primeiro curso reconhecido pelo MEC. Saí de lá, fui fazer o meu bacharel novamente, agora reconhecido pelo MEC, para fazer o mestrado, para fazer o doutorado. Então, assim, foi importante o começo? É importante. Por quê? Porque uma coisa que fez muita diferença no meu curso é aquilo que eu falei, pega aquelas matérias que você acha mais importante e aprofunda, de verdade, sabe? Sem medo. Assim, não, já que eu vou fazer direito. Né? Não fazer de qualquer jeito, igual todo mundo faz, aí só passando o cursinho, fazendo a prova correndo, consultando no chat GPT, não. Pelo amor de Deus, não, que profissional vamos ser, né? Como é que vamos ensinar a criança fazendo prova assim no chat GPT? Então, pelo amor de Deus. Não dá para fazer todas as disciplinas bem, porque não tem tempo para isso. Eu também não tinha. Eu morava na Zona Leste, estudava em São Miguel Paulista e trabalhava no Brás. Pra você ter uma ideia, eu passava no ônibus e no trem, ida e volta para casa 3 horas por dia. Era 1h30 para ir, 1h30 para voltar do local de trabalho. Então, que era o período que eu estudava, que não dava para estudar, tinha espaço para estudar. Eu ainda era pai, ainda ajudava na igreja, então não tinha tempo. Então, que tempo que eu fazia? No tempo que eu estava no trem, eu ia lendo no trem, o trem balançando, no ônibus, porque ou a gente faz isso, faz aquele esforço. Um professor meu falou assim, olha, o período de faculdade é só 3 anos. E ele vai preparar você para a tua vida inteira. Se você fizer a faculdade de qualquer jeito, você vai ser um profissional de qualquer jeito. A vida inteira. Faz uma faculdade bem feita, que você vai ser um bom profissional para a vida toda. Foi o melhor conselho que me deram. Passo para vocês. Façam bem feito. Não dá para fazer tudo? Não dá. Porque é muita disciplina. Mas dá para fazer alguma coisa bem. Então, a Bianca vai trabalhar lá, por estar trabalhando pesquisa com os quilombolas. Então, pega aquela filosofia latino-americana, faz bem feito. Então, eu procurava saber antes qual era a disciplina do semestre que vem. Semestre que vem nós vamos ter filosofia latino-americana. Nas férias, eu procurava 2 livros na biblioteca e levava para casa. E já entrava na disciplina sabendo o conteúdo que ia ter. Então, vai atrás. A disciplina mandou ler um livro, leia 3. Você não vai conseguir fazer isso em todas. Mas naquela que você entende que é fundamental, faça. Minha área é a área de Bíblia. Então, o que acontecia? Nas disciplinas bíblicas, eu sempre aprofundava mais. Então, chegava a disciplina lá, Sociologia da Religião, aí eu fazia correndo. Mas quando chegava a disciplina Antigo Testamento, não, essa eu vou fazer direito. Pegava livro antes, comentário, por quê? Para quando chegar no final, falar, olha, naquela área a pessoa tem a habilidade necessária. Tá? Deixa eu ver, tem mais umas perguntas aqui finais, e aí a gente encerra. Quem colocou aqui ainda foi o Hélio, né, Érico? O Érico, a minha área é biologia, licenciatura, qual o conselho que pode me dar para fazer artigo sobre minha área? Assim, o Érico, tem que fazer alguma coisa, primeira coisa, tem que ser uma coisa que você goste. Primeira coisa é isso. Né? Outra coisa é uma coisa que você use. Eu vou dar aula, né? Então, o que eu vou usar na sala de aula? Né? O que é importante eu usar? Eu vou trabalhar sobre as plantas, eu vou trabalhar sobre vida marinha, eu vou trabalhar sobre alguma especificidade dessas e aprofunda nela. Porque quando você chegar na sala de aula e entrar nesse conhecimento, você vai ter ali um domínio sobre a área. Então, isso vai te ajudar. Então, uma coisa que você goste. Geralmente, quem está fazendo o curso é porque já tem alguma afinidade com a área. Além de ter afinidade com a área, procure alguma coisa que você entende que vai ter utilidade, que você vai aprofundar. E uma terceira opção de escolha para um tema é um problema. Procure algo que você acha que é importante pesquisar e que não está sendo pesquisado. Algo que você acha que é importante conhecer e que as pessoas têm dificuldade de conhecer. Igual o Júlio falou, eu vou trabalhar, professor, aqui sobre o eixo aí, sobre crença, mito e religião, porque as pessoas não sabem distinguir um de outro. Então, pega alguma coisa que as pessoas não sabem, que tem dificuldade de trabalhar, e foca nesse eixo aí, porque vai ser um caminho para que você possa escolher um artigo de pesquisa. Então, artigo de pesquisa pode ser coisa que eu gosto, preferências pessoais. Pode ser, então, coisas que eu vou usar,
e pode ser também problemas que eu observo. Escolhe um desses, ou se tiver os 3, melhor ainda. Tá? Quem colocou mais aqui? Ó. A Ellen também coloca, sou de teologia, gosto de história da igreja, aconselhamento pastoral, mesma coisa, né? Eu acabei de terminar um artigo hoje sobre aconselhamento pastoral, estou fazendo um diálogo com Lacan, né? Mas dá para fazer um monte de artigos aí na área de aconselhamento pastoral, quem quiser, específico, estudo de caso, como lidar com aconselhamento pastoral em situação de divórcio, aconselhamento pastoral em situação de adultério, aconselhamento pastoral em problema de crise financeira, dá para fazer um monte de específico, que não tem, tá? Não tem. Procura na internet artigo, aconselhamento pastoral para situações de divórcio. Se você achar 1 ou 2, você achou muito. Para o Brasil inteiro. Então não tem. Aconselhamento pastoral em situação de problemas com psicotrópicos aí e tal. Não tem. Então tem muito material para pesquisa, tem muita área para pesquisa quando você foca problema e ausência. Pode trabalhar. Se quiser na área de história da igreja, aí é uma coisa que tem menos aplicabilidade. Porque a história ela é muito mais registros, para ter um conhecimento. E é diferente, aconselhamento pastoral, teologia prática. Você vai pesquisar aquilo que vai ser usado. Teologia histórica, aí ela já é mais informativo. Você vai pesquisar algo, trazer uma informação aprofundada para que fique disponível para que as pessoas tenham acesso. Também pode, né? Vamos estudar, então, aí, fazer uma pesquisa para entender quem era, se Paulo era casado, quem era a esposa dele, né? Aí pensa que não, tem pesquisa sobre isso, né? Aí pesquisar, procurar os textos, fazer levantamento, tá? Dá para fazer, tá? A Laiane coloca aqui também, a Bianca, o tema é interessante aí, aí Bianca, a Laiane já fazendo a intertextualidade com você. E necessário, sim, realmente é. A Simone, entrei depois, perdi sobre a pesquisa. Simone, tá no final, mas tá gravado, tá? Vai ficar disponível, aí consegue dar uma passadinha geral ali e aí pegar o cenário da pesquisa toda, tá? Andressa, desculpa, não consegui preencher a planilha, não abri no celular. Isso, quem não conseguiu pelo celular, pode abrir depois no computador, deixa copiada a planilha, o link. Só jogar no computador que ele abre, você vai lá e preenche. Se não tiver no computador, só o celular, aí vocês têm que baixar um aplicativo no celular para Excel, para ele conseguir abrir, tá? Um aplicativo de planilha. A planilha está aqui, ó. Deixa eu postar de novo para vocês aqui o link para quem quiser a planilha. Espera lá. Aí geralmente eu travo, mas aí hoje, como teve gente que não conseguiu, eu vou deixar ela aberta para que vocês possam incluir ali, tá? Júlio, você, e aí nós já vamos começando a concluir. Só queria falar, professor, eu também tenho, a Bianca falou que ela tem um grupo de estudo, né? Eu tenho interesse também em fazer grupos, né? Ser mais ativo, só não sei muito por onde começar. Aí, se você souber de alguém, tiver alguma coisa que você possa passar para frente, estou à disponibilidade aí. Grupo de pesquisa funciona assim, gente. Tem grupo de pesquisa, eles são geralmente institucionais, vinculados às faculdades. Aí precisa encontrar o líder do grupo, mandar uma mensagem para ele dizendo de qual faculdade você é e que você quer participar. Vocês podem participar de qualquer grupo de pesquisa no Brasil e até internacional. O que você, por exemplo, está tendo um grupo de pesquisa sobre os quilombolas lá na Universidade Federal da Bahia. Aí a Bianca pode entrar em contato com o líder. Como é que eu sei qual é o líder? Você vai pesquisar na plataforma de grupos da CAPES. Entra no Google, CAPES, plataforma de grupo. Aí vai estar lá Sucupira, acho que é a Sucupira que tem, que é a plataforma de grupos da CAPES. Aí você vai digitar o título do grupo que você quer. Eu quero um grupo sobre quilombola. E de repente ela jogou lá e descobriu que tem uns 10 grupos estudando quilombola no Brasil. Aí ela vai aparecer lá líder e o e-mail do líder. Aí você manda um e-mail para ele, olha, eu sou aqui da faculdade UniCV, estou fazendo filosofia e estou pesquisando sobre os quilombolas e gostaria de participar do seu grupo de pesquisa aí na Universidade Federal da Bahia. Eu posso? Aí ele vai te autorizar a participar lá, porque pode. Aí você vai participar lá e ele vai te dar, ó, nós nos reunimos uma vez a cada 15 dias, aí tem que fazer uma apresentação, aí ele vai dar os critérios dele. Mas aí você pode se inscrever em qualquer curso.
Você também, Júlio, qualquer curso. Ah, mas eu quero me inscrever. O Júlio aí, supôs que o Júlio aí está querendo gastar o inglês e achou lá em Harvard um grupo de pesquisa que estuda o Sumeros. Né? Na Harvard eu não sei, mas eu sei que em Oxford tem. Aí ele vai lá e se inscreve lá em Oxford para participar do grupo de pesquisa que estuda Sumeros. Pode? Pode. Mesma coisa. Só que aí não sei se você vai achar na nossa plataforma aqui. Aí você vai ter que entrar lá no site da Universidade de Oxford, procurar por grupo de pesquisa, aí lá entrar no grupo de pesquisa específico de estudos persas, né? Vai ser lá estudos persa e semíticos, né? Aí você se inscreve lá nos estudos, e aí quando você pegar o link, vai ter o grupo de pesquisa, mesma coisa. Pega lá o coordenador, manda um e-mail para ele dizendo que quer participar do curso, e que você quer participar um dia como visitante primeiro para conhecer, e depois se pode participar do grupo. O internacional, a maioria vai ser aberto. Tá? Dependendo da faculdade, Oxford é meio enjoadinho. Então pode ser que eles não permitam, né? Porque eles são meio fresquinhos, né, para isso aí. Mas não quer dizer que não consiga. Eu sei que a Alemanha é porta aberta, né? E a Alemanha, os grupos de pesquisa tudo em inglês. Consegue participar em qualquer grupo de pesquisa lá? Consegue, porque é a faculdade livre lá, é bem mais tranquilo. É gratuita, né? Então não tem essa coisa. Israel também é mais tranquilo. Oxford, que eu sei que é meio enjoadinho, é mais difícil. Mas pode também, tá, gente? Os grupos de pesquisa no mundo inteiro, em geral, são em inglês. Tá? São em inglês. Então, tendo um domínio, pelo menos, intermediário do inglês, já consegue aí participar de grupo de pesquisa. Gente, tranquilo, que estão por aqui. Eu acho que o nosso tempo já deu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda para mim por e-mail, já coloquei o e-mail aqui. Quem quer fazer projeto de pesquisa, montem o projeto e me enviem. Professor, eu quero pesquisar sobre tal área. E mandem no e-mail que eu acompanho e oriento vocês. E nos encontramos, então, de hoje. Vai ser a terceira terça-feira, só agora, de agosto. Quem é da área de teologia, nós já vamos ter encontro, então, do Laboratório de Teologia na primeira terça de agosto, já na próxima terça que vem. Gente, agradeço então a todos vocês e nos encontramos aqui nas próximas reuniões. Pois não, Bianca, pode abrir o microfone. O senhor disse que tem 2 artigos para terminar hoje ainda? Tem. Bem isso. Um já está terminado, tá? Só faço fazer revisão bibliográfica. O outro ainda tem que fazer revisão literária dele ainda. Bom trabalho para o senhor e muito obrigada, viu, pela reunião, pelos conselhos. Gente, nos vemos na próxima reunião. Ó, não deem moleza, tá? Se der moleza, como diz o Tião Carreiro, cochilou, cachimbo cai. Então, não tem bobeira, tá? Também, se alguém tiver dúvida, não esqueçam, manda para mim no e-mail, já postei o e-mail aí, tá no link, qualquer coisa pegue. Quem tiver com projeto em andamento, manda para mim também, que aí eu acompanho vocês e eu ajudo por lá também. Pessoal, vou indo então. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.